Bom dia, mais um dia maravilhoso que o Senhor fez para abençoar a sua vida. Às vezes você pode dizer assim, pastor, mas por que Deus não está abençoando a minha vida? Você vai entender algo precioso que Deus falou no meu coração esses dias. Eu até estive ministrando lá na igreja a respeito desse assunto. Eu quero compartilhar com você. Meu irmão, para mim não tem alegria maior. Como diz João, ele fala assim, não existe maior alegria minha do que ver os meus filhos andando na verdade. O meu maior prazer, sabe qual que é? É ouvir testemunho de pessoas, dizendo assim, pastor, não é porque eu ouvi uma palavra tua, não. Pastor, eu ouvi uma palavra de Deus, eu li uma verdade, eu li um princípio e comecei a aplicar na minha vida. E a minha vida, pastor, você acredita que está melhorando? Você acredita que meu casamento está melhor? Você acredita que a minha saúde está melhor? Sabe, pastor, eu vivia triste, depressivo, angustiado, e eu tenho removido isso tudo da minha vida. Eu tenho deixado Jesus entrar na minha vida. Eu tenho aberto as portas do meu coração. Eu tenho dado todas as chaves de todos os cômodos para Jesus. Você tem feito isso? Sabe assim, pensa numa casa. Quando chega uma visita, às vezes fica só ali na sala, mas aí depois vai tendo uma intimidade maior. Às vezes já vai para a cozinha, às vezes tem uma intimidade maior ainda, vai conhecendo toda a sua casa. Jesus é desse jeito. Jesus, ele não quer ser uma visita na sua vida, ele quer habitar na sua vida, ele quer morar na sua casa, ele quer morar na sua vida, e ele quer ter acesso a todos os cômodos da sua vida, ele quer ter acesso a todas as áreas da sua vida, ele quer ter acesso à sua vida financeira, não é para tirar dinheiro seu, não. Jesus não precisa de dinheiro, não. Ele quer ter acesso à sua vida financeira para ele te ensinar cada dia mais, viver melhor nessa terra, mais abundantemente nessa terra. Ele quer ter acesso à sua vida emocional, para você não ficar triste, não ficar depressivo, para você ter uma autoestima equilibrada. Ele quer ter acesso à sua vida de saúde, para ele te ensinar, a confessar a palavra, te ensinar a usar a palavra para que o teu corpo seja um corpo sarado, sadio. Ele quer ter acesso ao seu casamento para te ensinar, marido, como ser um excelente marido, um excelente pai. Ensinar você, esposa, como ser uma excelente mulher, uma esposa, uma excelente mãe. Ele quer ter acesso aos seus filhos. Ele quer ter acesso a todas as áreas da sua vida. Ele quer ter direito, de falar assim, deixa eu te ensinar a respeito disso. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, está escrito assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e entrar e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que significa isso? Jesus, ele já entrou na minha vida 12 anos atrás. Jesus entrou na minha vida. Não sei quanto tempo faz que Jesus entrou na sua vida. Pastor, não entrou na minha vida ainda não. Meu irmão, então o que você está esperando? O que você está impedindo Jesus de entrar na sua vida? Como é que você acha que você vai para o céu? Com boas obras? Vai não. Por caridade? Vai não. Porque você é bom? Ninguém vai para o céu porque é bom. Ah, pastor, mas eu frequento uma igreja e eu nasci nessa religião. Religião salva? Não foi um pastor que morreu na cruz, não foi o Papa que morreu na cruz, não foi Maria que morreu na cruz, foi Jesus. Ah, pastor, mas eu vou e volto. Meu irmão, a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem está determinado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Meu irmão, não entra nessa história não. Deixa eu te dizer mais. Efésios capítulo 2, verso 8, está escrito que nós somos salvos pela graça de Deus, isso é um dom de Deus, não de nós. Nós somos salvos mediante a fé. E ele diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Ah, porque eu faço obra, eu faço caridade, eu sou dizimista, eu isso, eu aquilo. Ninguém vai para o céu se não nascer de novo. E o novo nascimento, ele só existe quando eu olho para Jesus e eu entendo que Jesus veio nessa terra, o Filho de Deus veio nessa terra, morrer pelos meus pecados. Ele ressuscitou e está vivo. Quando eu creio nessa verdade, que Jesus me substituiu naquela cruz, e eu aceito a morte vicária dele, o sacrifício substitutivo de Jesus na minha vida. Quando eu aceito isso,
e eu confesso com a minha boca que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono, e Ele é o meu Salvador, ou seja, eu não sou salvo por mim mesmo, mas eu sou salvo pela obra redentora de Jesus na cruz. A Bíblia diz que eu sou salvo, eu vou para o céu. Jesus quer te levar para o céu, por isso que Ele veio. Se você desse conta de ir para o céu sozinho, não, eu morri e volto, chega uma hora que eu estou bom para ir para o céu. Para que Jesus? Não, eu faço boas obras, eu faço caridade. Para que Jesus? Meu irmão e minha irmã, venha para o Evangelho. Não estou te chamando para a igreja Sal da Terra, não. Eu estou te chamando para a verdade do Evangelho. Eu estou te chamando para a verdade que te salva. Eternamente te salva. Amém? Deus deseja te exaltar. Deus deseja que a sua vida seja muito melhor do que você está vivendo hoje. E eu descobri um segredinho que eu quero compartilhar com você nessa hora, que está escrito aqui, no capítulo 5, da primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, diz assim: rogo igualmente aos jovens, versículo 5, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns para com os outros, cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Às vezes acha assim, né, a princípio, está falando de um jovem, uma pessoa de 15, 20 anos e de um mais velho, de 50, 60, 70 anos. Não é simplesmente isso que Pedro estava dizendo. Ele estava dizendo para mim e para você, que somos jovens na fé ainda, que estamos começando uma caminhada na fé ainda. Seja submisso àquele que é mais velho que você. Seja submisso ao Espírito Santo. Seja submisso a Jesus, seja submisso ao Pai, seja submisso à verdade, seja submisso aos princípios. Humilhe-se, ou seja, dobre-se diante disso, renda-se diante da verdade de Deus. Aceite, né? Acolha, como o próprio Tiago diz, acolha com mansidão a palavra de Deus implantada em vós, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Acolha essa verdade, né? Construa um espaço no seu coração e acolha essa verdade. Receba essa verdade na sua vida. Como eu estava dizendo agora, há 12 anos atrás Jesus entrou na minha vida, mas eu não dei espaço para Ele. Eu não dei as chaves de todos os cômodos da minha vida para Ele no mesmo instante. Então Ele foi entrando na minha vida emocional, Ele foi entrando na minha vida profissional, Ele foi entrando na minha vida de saúde, Ele foi entrando em todas as áreas da minha vida. E Ele quer entrar na sua vida, mas para isso você precisa se render. Você precisa permitir que Ele faça isso na sua vida. Você precisa permitir, você precisa se humilhar, se dobrar, né, debaixo dessa graça, desse amor que já foi provado na cruz por você. Amém? Olha o que está escrito aqui no versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos, portanto, sob a potente mão de Deus, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Um dia eu falei para Deus, esses dias atrás, eu falei: Deus, quando que é o tempo oportuno do Senhor? Porque às vezes eu olho, parece que nunca chega esse tempo oportuno. E Deus me respondeu, que eu quero falar com você agora. Talvez você esteja nessa mesma condição. Deus, quando vai ser o tempo da minha exaltação? Quando vai ser o tempo? Quando que vai chegar esse tempo oportuno na minha vida? Quando vai chegar esse tempo de eu ser honrado? E Deus falou assim para mim: quando você se humilhar. Quando você, Marcelo, pegar... Sabe quando, Marcelo, que eu vou te honrar no casamento? Pastor, Deus não te honra, não, honra. Mas sabe quando, Marcelo, que eu vou te honrar mais no casamento? Quando você se dobrar mais ainda, debaixo da minha poderosa mão. O que é a mão de Deus? A mão de Deus, o braço direito de Deus é Jesus. Quando eu me dobrar diante de Jesus, quando eu me dobrar mais ainda, quando eu me humilhar mais ainda, quando eu aceitar mais ainda essas verdades a respeito da minha vida como marido, já falei um tempo atrás aí, amar a minha esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você está querendo ser honrado? Você está querendo ser exaltado por Deus no seu casamento? Então humilhe-se.
debaixo da mão de Deus. Humilhe-se debaixo da palavra de Deus no que diz respeito à sua vida como marido. Vai ali em Efésios, e está escrito o que em Efésios? Maridos, amai vossa esposa, aqui, vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Humilhe-se, dobre-se, aceite essa palavra e ame a tua esposa nesse molde, nesse modelo. Quando que vai ser esse tempo oportuno, pastor? O dia que você chegar nesse lugar, é o dia que Deus vai te exaltar. O tempo, meu irmão, não é Deus quem faz, foi isso que Deus me ensinou. Não é Deus assim, então assim, Deus, eu já estou vivendo, eu estou tratando a minha esposa desse jeito, eu estou servindo a minha esposa desse jeito, eu estou santificando, purificando a vida dela, eu tenho sempre uma palavra de ânimo, de paz, de alegria para a vida dela, eu não sou responsável por nenhum defeito na vida dela, eu não sou responsável pelas rugas no rosto dela, eu não sou responsável pelos cabelos brancos nela, eu não sou responsável por nenhuma tristeza dela. Será que nós já estamos vivendo isso? Mas queremos ser exaltados, né, irmão? Meu irmão, o tempo oportuno não é Deus quem faz, sou eu. Esse lugar, o lugar da exaltação já está pronto, o lugar de ser honrado já está pronto, mas você tem chegado lá? Eu tenho chegado lá. Esse lugar onde Deus vai me exaltar, onde Deus vai me honrar, esse lugar já foi feito. O que Deus está esperando então? Ele está esperando eu chegar nesse lugar. Como que eu chego lá? Como? Me humilhando. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Humilhe-se nesse lugar. Dobre-se nesse lugar. Esposa aqui diz, né? Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido. Você tem se submetido ao seu marido? Pastor, mas meu marido é um bruto, um ignorante, um grosso. Se submeta a ele. Submeta-se à palavra. Pai, o senhor está vendo que está sendo difícil submeter a ele. Pai, você é o cabeça do meu marido. Pastor, mas de jeito nenhum, meu marido é um cabeça duro, um cabeça de pau. Não, mas Deus, Cristo é cabeça dele. Confessa isso, fala isso. Se submeta à palavra. Jesus, eu vou parar de ficar falando a cabeça dele. Eu vou parar de ficar enchendo a cabeça dele de minhoca, de sendo, né, chata na cabeça dele. E eu vou me humilhar diante do Senhor. Pai, muda a vida do meu marido. Deus, eu estou disposta a me submeter a ele. Eu estou disposta, Pai, a servi-lo, a amá-lo, a obedecê-lo. Está difícil, me ajuda. Meu irmão, minha irmã, você vai ver, vai chegar uma hora que teu marido vai mudar. Pastor, você não conhece a fera. Minha irmã, Deus é poderoso para fazer além do que você está pedindo ou que você está pensando. Começa a falar, começa a se humilhar, começa a chegar, vai ao encontro desse lugar. Esposa, vai ao lugar de ser exaltada, vai caminhando em direção ao lugar da tua exaltação, da tua honra. Como é que não vai dar certo? A palavra não volta vazia. Começa a se submeter a isso. Humilhe-se sob a poderosa mão do Senhor. E Ele no tempo oportuno. O tempo não é Deus quem faz. Guarda isso no teu coração. É você quem estabelece o tempo oportuno na tua vida. Quanto mais humilhação, quanto mais prática. Às vezes humilhação parece que, então eu vou deixar ele bater em mim? Então eu vou deixar a minha esposa me xingar? Então eu vou virar um capacho? Não é nada disso. Humilhar é se dobrar. É aceitar essa palavra no lugar da tua palavra. É aceitar o jeito de Deus no lugar do teu jeito. É aceitar os princípios de Deus no lugar dos teus princípios. Amém? Já já nós voltamos, nós vamos dar continuidade a esse lugar, para nós chegarmos juntos no lugar da exaltação de Deus. Amém?